Êxodo 19, verso 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Ok, nós vamos orar aqui também, pois nós precisamos da direção do Senhor, sabedoria, clareza, né? Então vamos orar. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. E aquilo que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor venha confirmar nesse momento, e aquilo que não é para ser, que o Senhor nos livra de falar. Mas nesse momento nós queremos nos render diante da Tua Palavra, crendo que a Tua Palavra é viva e eficaz, e que ela venha nos socorrer, nos dar o suporte nessa manhã, para enfrentarmos o dia de hoje, a semana e os dias que o Senhor tem reservado para nós nessa caminhada. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem esteve aqui no mês de maio, desde o início, né? Nós estamos trabalhando um tema que é a questão de conhecer o Senhor. Não um conhecimento superficial, mas um conhecimento mais profundo, mais íntimo, uma dedicação maior, né, da questão da intimidade. Então nós percebemos que hoje há muito conhecimento sobre muitas coisas, mas conhecimentos de forma superficial, né? A pessoa não tem normalmente a informação de fato o que está acontecendo. Então, aqueles que não tiveram aqui domingo passado, nós trabalhamos a questão de conhecer o Senhor na intimidade, com profundidade e não na superficialidade. No dia 4, nós trabalhamos aquele que conhece, confia. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós estamos cada vez mais confiando nele. E hoje, como nós terminamos domingo passado, não sei se vocês lembram, quando eu disse que eu revelaria um segredo, como conhecer ao Senhor na intimidade. E nós fomos lá para Mateus capítulo 6, o verso 6, não sei se vocês lembram. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, e secretamente ele te recompensará ou responderá, né? Ou seja, hoje nós vamos caminhar um pouquinho nesse sentido, na intimidade, como conhecê-lo em profundidade, como ter experiências com ele, que é só você que vai ter, né? Literalmente, isso é individual, isso não é coletivo. A igreja, quando está reunida, é um momento, mas um momento seu, íntimo, né? É assim, Deus conhece o nosso coração, e aí Ele vem, né, trabalhando em cada um, conforme a busca de cada um. E eu começo com esse texto de Êxodo, capítulo 19, o verso 20, por quê? Porque saiu um povo de Israel, tá? Quem que estava no comando desse povo? Moisés. E nessa caminhada, nessa trajetória, muitas coisas iriam acontecer. E aí Deus chama alguém exatamente para estar com ele. E aqui eu começo já a introduzir uma situação. Deus sempre chama você para se revelar a você. Quando você levanta de madrugada,
ainda não foi no banheiro, a respiração já está acontecendo, né? Você já levanta às vezes com um planejamento, alguém faz até uma listinha, vou fazer isso. Às vezes termina o dia e aquela listinha você não venceu, né? Mas independente dessa lista, o fato é que todos os dias Deus aguarda um momento de você parar e estar diante dele. Ele fala isso no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o momento de você ir diante dele, Senhor, se o Senhor está me dando a respiração e o privilégio de viver mais um dia, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim no dia de hoje, o que vai acontecer, como que eu deveria andar de uma maneira que minimizasse o tempo com os compromissos e tivesse um tempo maior com o Senhor. Por gentileza, me ajude. Enfim, mostrando isso dessa forma, como nós dependemos do Senhor, mesmo sem darmos tanta importância, o Senhor está nos chamando todos os dias. E aqui especificamente, nós vamos repetir o texto, João pode repetir para nós, Êxodo 19, verso 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Ok? Quem é que desce? É o Senhor quem desce. Eu quero ter intimidade com você, eu quero me relacionar com você. Eu quero passar uma trajetória para você. Eu quero te dar direção nessa caminhada no deserto até chegar em Canaã. E é interessante que eu também estou aqui com o texto aberto, que diz assim, ó, desce, ou seja, desce, aí vem as orientações, né, no verso 21, o Senhor desce no monte Sinai, chama o Senhor Moisés ao cume do monte, e Moisés então obedece e sobe e fica na presença do Senhor, e o Senhor passa ali várias coisas que irão acontecer. Ou seja, eu como pai preciso subir o monte, porque Deus está aguardando. Deus desce e chama Moisés. Deus está aguardando você. Quando nós terminamos domingo passado, que é você entrar no seu quarto, é exatamente o momento de sozinho, intimidade, falar com Ele. Ali no estado de Israel é uma coisa muito comum, o que mais tem é monte naquela região. Então, o lugar de intimidade, o lugar onde Jesus ia, normalmente a Bíblia cita em algumas situações, quando ele sobe ao monte, não tinha o quarto propriamente dito, Moisés aqui está na caminhada no deserto, então é no monte que eu quero falar com você. Então Deus desce, chama e Moisés sobe. E eu queria aqui começar a despertar nesse sentido. Deus chama você todos os dias para o quarto. Ele desce. Porque ele habita num alto e sublime trono, mas também com o contrito e quebrantado de espírito. Ou seja, Deus desce para falar conosco, para nos dar direção, orientação. O que acontece aqui é que Moisés obedece e sobe. E às vezes nós não vamos para o quarto. Às vezes nós começamos o dia já atropelado. E daí termina o dia e você fala, nossa, não consegui vencer. Sim, não conseguiu, porque a correria realmente é muito grande, tá? Então vamos aqui caminhar em alguns textos, porque são necessários, para que a gente possa então ter bem selado essa questão, como conhecer o Senhor, não apenas na superficialidade, mas na intimidade, na profundidade, ok? Para isto, eu vou citar aqui 7, então não precisam ir lá. Como é fundamental você ter, a princípio, o conhecimento da Escritura. Tá?
A intimidade, ela acontece porque a própria Escritura vai despertar-nos para esse momento de intimidade com o Senhor. Então, não tem como eu ficar falando muito sobre essa intimidade se a gente não ter como base a Escritura, ok? Então vamos lá, primeira coisa, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, primeiro. Segundo, Jesus, quando foi tentado no deserto, várias vezes ele diz, está escrito. O que mostra? Que ele tinha o conhecimento da palavra. O judeu, ele aprendia a palavra desde a infância, isso era uma regra, deitando, levantando-te, andando pelo caminho. Eles tinham e têm ainda hoje o hábito de ensinar a lei à criança do início até a adolescência, porque eles tinham que gravar isso. Então é fundamental gravar a Escritura. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Terceiro, lá em Apocalipse 12, versículo 11, não precisam ir lá, mas como que nós vencemos, ou como que o livro vai registrar que eles venceram, os cristãos venceram? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então a palavra sempre envolvida nisso. Quarto, os lombos da verdade, estão lembrados sobre as armaduras de Deus? Os ombros devem estar totalmente embasados com a verdade, ou seja, o soldado, aquela referência que é feita em Efésios, ele tinha que estar totalmente tomado pela verdade, pela Escritura. Ainda lá você encontra isso em Efésios 6, o capacete da salvação, ele se referindo ao soldado, capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a cabeça precisa estar protegida pela palavra, é isso que é descrito lá em Colossenses, né? Que a nossa mente, se pois ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ou seja, a nossa mente deve estar focada sempre na Escritura. E aí fala sobre a espada do Espírito. Sempre que você vai lutar com a espada, e a espada do Espírito também é a palavra. Jesus se defende com a palavra e ele também ataca com a palavra. Então, o conhecimento da palavra é essencial, fundamental. E sétimo e último dessa percepção da palavra, está no Salmo, quando diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje ali com os adolescentes, o Mateus vai estar trabalhando o livro de Daniel, a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego e também Daniel, quando aponta que esses 4, eles foram escolhidos para estar ali com Nabucodonosor, porque eram homens de descendência e que tinham a ciência, o conhecimento, eram homens que, isso para incentivar também os adolescentes, a oportunidade chega, mas você tem que estar preparado quando essa oportunidade chegar, porque ela também passa. Então eles vão estar também trabalhando isso no sentido de estar sempre buscando conhecer ao Senhor cada vez mais. E aí nós temos então toda essas 7 situações, porque conhecendo a palavra, você vai saber como orar. A Bíblia vai orientar que nós devemos cantar com entendimento e também cantar com o Espírito. Nós devemos orar com entendimento, mas também devemos orar com o Espírito. Ou seja, o conhecimento da Escritura é fundamental para nós termos então momentos de intimidade com o Senhor e conhecê-lo na profundidade. Ok até aqui? Podemos seguir? Então vamos lá. Jó 42, verso 10. Agora sim, esses textos que nós vamos estar apontando, é o momento em que nós precisamos fazer a leitura juntos. Jó 42, o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Muito bem. Acharam lá? O João achou rápido aqui, não foi? Teve gente que nem conseguiu chegar. Viu? O Leandro ele lê na Bíblia e daí ele fica escutando o barulho das folhas, porque nem todos acharam ainda, né? Jó 42:10 é a oração. Olha só o versículo na versão que eu estou aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando? Quando? Orava. Ele estava orando por quem? Pelos seus amigos. Então, o que nós vamos estar aqui apontando é, à medida que você trancar no seu quarto, você fala assim, mas é muito tempo para orar. Sim, mas tem muitos amigos, tem muitas pessoas, tem o nosso país, a Escritura nos ensina a orar pelas autoridades. Oração é uma coisa que é inesgotável, tanto é que a orientação de Paulo é orai sem cessar, constantemente, né? O Senhor Jesus, quando fala daquela mulher que importunava o juiz, ele dizia que o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, a oração é um momento em que você está, você e o Senhor Deus, tá? Tem várias formas, né? Tem vários momentos, tem vários lugares. O fato é que nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Estar na presença do Senhor, fechar a porta. Ah, eu não sei o que orar hoje. Não interessa, vai lá, fecha a porta. Senhor, nem sei o que orar hoje, mas eu não quero sair sem ter um momento com o Senhor. Eu preciso da tua orientação. Aí pode ser que nesse momento o Espírito Santo já fala com você, já que você não tem o que orar, então pegue a palavra, lê um texto. Aí você vai ler um texto e esse texto vai fazer a diferença naquele dia. Mas não deixe de tirar um tempo para orar. A mudança do estado de Jó acontece quando ele está em oração. Combinado? Vamos lá. Daniel capítulo 2. Aqui tem um texto lindo. Às vezes a pessoa está aí, não sabe o que fazer, não sabe o que responder, não sabe a direção a tomar, não tem noção, né? E aí ela entra em confusão, ela pede ajuda, mas aqui tem um segredo. Daniel capítulo 2, nós vamos ler os versos 17 ao 23. Daniel, Velho Testamento, depois de Ezequiel 2, 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Isso, até aqui um pouquinho. Que caso é esse? Vocês se lembram? O rei teve um sonho, estão lembrados? Aí ele chamou os magos e pediu para que os magos revelassem o sonho. Aí os magos disseram o seguinte: o senhor conta o sonho que nós lhe damos a revelação. O problema é que o rei sonhou e esqueceu o sonho. E ele está perturbado com o sonho que ele sonhou, que ele não lembra. E aí? E agora? E aí o rei era ponta firme, ele falou, eu vou matar todos, se não me trouxer a revelação. Isso chega ao conhecimento de Daniel. Daniel chama os seus amigos, ainda eles não tinham um nome babilônico, então aí por isso que aparece no verso 17, né? O nome deles, os antigos. Aí nós temos então o versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então ia entrar todo mundo na faca. Daniel chama os seus amigos, fala, vamos orar, vamos pedir misericórdia, porque senão nós também vamos padecer.
Versículo 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Os 4 em oração, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Olha que coisa linda no versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o que ele revela? 22. O profundo e o escondido. Tá? E conhece o que está em trevas, e também com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha que coisa maravilhosa. A oração, a intimidade, a busca faz com que o Senhor realmente revela o que está oculto, o que está escondido. E não sei se você percebeu aqui, mas preste atenção. No versículo 20... porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas. Ele faz o que também? Remove os reis e estabelece os reis. Não te despertou nada isso? Quer continuar PT no poder ou quer mudança? Isso é um assunto com o Altíssimo, tá? Não é ficar comentando e falando mal e nada disso. É assunto seu no quarto com o Altíssimo. Senhor Deus, até quando? Senhor, fala conosco, abra o nosso entendimento. Senhor, nós queremos um país, além da beleza que ele existe, queremos homens comprometidos com o Senhor. Enfim, ore. É na intimidade, ele muda, ele faz, ele remove, ele estabelece. Mas o nosso assunto não é esse, o nosso assunto é mostrar o seguinte: o conhecimento com o Senhor, a intimidade com o Senhor, o momento de separar, de estar a sós com Ele, é quando nós temos exatamente uma direção sábia. Aqui Daniel volta com o rei. Enfim, tudo acontece, é maravilhoso. Quem quiser continuar a leitura, é algo sobrenatural que Deus faz na vida desses 4 rapazes, ok? Neemias capítulo 1, Velho Testamento, antes de Esdras. Neemias capítulo 1. Isso aqui também eu separei porque às vezes você está vendo um povo em sofrimento, tá? Você está vendo um povo sofrendo na Ucrânia, você está vendo um povo sofrendo na faixa de Gaza, você está vendo um povo sofrer no Haiti, você está vendo um povo sofrer em Cuba, e você só está vendo, as notícias chegam, né? Mas aqui nós temos em Neemias capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1, tá? São 11 versículos apenas, e nós vamos ler por quê? Para ter noção de como que é esse conhecer Deus, entrar na intimidade dele e falar com ele. Então vamos ler, Neemias capítulo 1, do 1 ao 11. A palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo,
e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Até aqui, só para nós lembrarmos. Neemias, ele está no cativeiro, o povo está em cativeiro, aqui a profecia de Jeremias acontecendo, eles estão 70 anos, eles ficam cativos, ele está servindo como copeiro do rei. Quando chega Ananias, ou Hanani, e alguns de Judá, ele quer saber como é que está a nação. A nação está uma miséria. Templo fendido, destruído, os muros caídos, enfim. Chega esse relatório. O que acontece a partir do verso 4? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Olha só a sequência disso, tá? Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso aqui é quando a notícia chega para nós. Você chora, você lamenta, você vê, você entristece, é uma coisa. Mas a atitude vem aqui na sequência. Qual é a atitude? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não é simplesmente a notícia chegou, daí lá você está assistindo o noticiário, aí a notícia já vem a notícia do futebol. Aí você se envolve com o futebol e esquece a notícia. Quando alguma coisa chega, de repente, se puder, desliga, vai para o seu quarto, põe o joelho no chão, Senhor, não é possível. Enfim, vamos caminhar. Versículo 5, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, e então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Então é alguém normal que está trabalhando no palácio, ele vai, ele ora, ele jejua, ele pede ao Senhor Deus. E a resposta vem no capítulo 2, verso 4. Vamos ler. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. E aí ele continua, mas o versículo 4 diz assim, e orei ao Senhor, ou seja, gente, é na intimidade, a direção, o cuidado, a orientação de Deus. Parecia algo impossível naquela ocasião, o rei ser sensível ao povo de Israel e dar todas as condições, que quem conhece o livro de Neemias sabe exatamente o que aconteceu, como que eles fizeram, restauraram os muros, enfim, despertando aqui nós para um conhecimento mais profundo com o Senhor. Ele desceu no monte, ele está no monte, ele está no seu quarto,
Ele está aguardando. Os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Isso está em Provérbios 15, versículo 3. Ou seja, ele desce hoje. Ele quer revelar situações hoje. Ele quer nos dar direção hoje. Aí você olha uma coisa que é impossível. Sim, para Neemias era impossível. Mas ele vai diante do Senhor e Deus dá direção. Então, quando você vê algo, um sofrimento, algo que para você é impossível, sai do seu controle, então você vai para o seu quarto, você põe o joelho no chão e ora que o Senhor Deus há de dar direção. Até aqui tudo bem? Só mais um instantinho, tá bom? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Uma coisa linda, que é a primeira reação que acontece com Saulo após o encontro que ele tem. Atos capítulo 9, 11 e 12. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Obrigado. Desligar esse ar aqui que ele começou a fazer algo desagradável. Logo que Saulo tem um encontro com o Senhor Deus, vocês lembram da passagem que ele fica cego? Estão lembrados? Ok. Eu não quero pedir para que o Senhor não deixe ninguém cego aqui. Não é esse o propósito. Mas o fato de ele estar cego, o que um cego faz? Eu vou orar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso. E aí, Deus providencia alguém, Ananias, você vai e você vai fazer ali algo que ele está orando, ele está falando comigo, ele está conversando comigo. E eu quero dar uma resolução a ele. Olha que interessante que é. João, você pode repetir novamente o versículo 12? Leu 12? 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Essa leitura aí, é por isso que nós precisamos estar bem ligados quanto ao português. Quem que teve a visão? Hã? Quem que teve a visão? Saulo. O Senhor está falando com Ananias, Saulo está orando, e enquanto ele está orando, ele tem uma visão. Qual é a visão? Vai entrar um homem e vai impor as mãos. Você quer ter visão de Deus? Vai para o seu quarto. Fecha a porta. Ora. Uma situação impossível. Senhor, eu estou cego, como é que eu posso ver? Ora. Eu não consigo enxergar além dessa montanha ou desse barulho que está acontecendo. Ora. O Senhor, enquanto você está orando, Ele já está providenciando lá alguém ou uma situação para resolver aquilo no qual você está orando. E ainda a gentileza é tão grande que Ele dá visão. Espera que a coisa está sendo resolvida. Já já Ananias chega. Não é andar na vida cristã pelo que o pregador está falando, pelo que o pastor está falando, mas um andar na vida cristã ouvindo a voz do próprio Senhor Deus, através da sua palavra, na intimidade com Ele. Por isso que Paulo ele fala com toda segurança, mesmo que viesse gente de
tudo quanto é lado falar que ele era louco, porque isso também, louco, Paulo, tu estás louco, muitas letras te fazem delirar, mas ele diz assim, eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Ele sabia. Ele não estava baseado numa religião, num pastor, ou uma ideologia. Eu sei em quem tenho crido. Intimidade. Intimidade. Mais um texto ainda riquíssimo, Atos capítulo 10, está bem pertinho ali, Atos 10, 9. Aqui tem algo muito, muito, muito rico. Gente, eu estou citando apenas alguns versículos, tá? Mas vocês lembram do capítulo 10 como um todo, né? Cornélio está orando, Cornélio fazia muitas esmolas, e aí vem o Senhor e fala com ele através, né, da visão, que era para ele ir em tal lugar, na cidade, um tal Cefas, Pedro, mas não é esse, é o outro, ele está orando, enfim. Aí nós temos o versículo 10, 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Eles estão indo atrás de Pedro, Pedro está onde? Pedro sobe no terraço para orar, e ali no terraço ele tem a visão, aquilo que vocês conhecem, lembra do lençol com os animais, e aí ele diz, Senhor, de modo nenhum eu vou comer isso. Ele fala, não faças imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, o fato de ele ir na cidade, na casa de Cornélio e pregar para Cornélio foi a respeito de uma visão que Deus deu a ele enquanto ele orava no terraço da casa. Às vezes você está numa dúvida enorme, é de Deus, não é de Deus, faço ou não faço, o que eu faço? E aí ao invés de você ficar na dúvida, sobe o terraço, vai para o quarto, fecha a porta, Senhor Deus, estou aqui numa dúvida tremenda, me traga a visão, me traga a revelação. Você pode ficar sossegado, porque ele já desceu. Quando você sobe, é porque ele já desceu. Quando ele chama Moisés, sobe, é porque ele já desceu. Quando ele chama você, vem aqui para o quarto que eu quero te revelar coisas ocultas. Eu já estou aqui. Vem, eu quero ter intimidade com você. Então, não há motivo para o cristão andar em pânico, desesperado, aflito, porque o que ele falta, o que falta mesmo, é ele às vezes ir para o quarto, fechar a porta e ficar com o seu pai, o nosso pai. Ok? Só lembrando, Atos 16, 25, estão lembrado quando Paulo e Silas estavam presos, o que eles faziam perto da meia-noite? Cantavam e oravam. E o que os presos faziam? Os ouviam ainda. Mas nós não vamos ler esse texto. Eu só estou trazendo aqui porque a intimidade do Senhor era tão grande que não importa se eu estou na cadeia, se é meia-noite, se eu estou com os pés presos no tronco, não importa isso. O que importa é que eu sei em quem tenho crido. Ele está no controle disso. Ele vai providenciar, ele sabe o que é melhor para mim. E o que estava reservado para ele? Ganhar toda uma família, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles foram batizados, prepararam comida, enfim, cristão gosta muito de comida. Mas não é o último texto aqui que eu quero trazer para nós, é aprender com o Senhor Jesus. Trouxe alguns exemplos. Mas agora nós vamos ver uns exemplos fantásticos. Mateus capítulo 14, 23. Jesus sabia e nos mostra com toda a clareza: meu Pai está no monte. Eu vou lá porque Ele está lá. Todas as vezes que você ir para o quarto, saiba que Ele já está lá. Todas as vezes que você se movimentar para isso, Ele já está lá, aguardando.
Mateus capítulo 14, 23, 24 e 25. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Isso aqui, gente, é um momento muito lindo da vida de Jesus, porque ele acabara de perder o seu primo de segundo grau, João Batista, ele foi degolado. Se você vê aqui no versículo 12, 14, 12, e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Ou seja, João Batista foi degolado. Jesus está envolvido com a multidão, ele continua, ele ainda faz o milagre dos pães e peixe, mas chega um momento que ele se retira. Ou seja, quando você perder, não quero que ninguém perde, mas fatalmente nós vamos perder alguém próximo, sabe quem que te consola? É o Senhor. Não existe. Você pode até receber muitos abraços, né? Meus pêsames, que Deus te abençoe, mas é na intimidade. E você percebe aqui no versículo 25, olha só, na quarta vigília da noite, Jesus volta com seus discípulos. A noite tem 4 vigílias, tá? A primeira é das 6 às 9, a segunda é das 9 à meia-noite, a terceira é da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 da manhã até às 6 da manhã. Ou seja, ele passa praticamente a noite em comunhão, intimidade. E quando você tem o assunto resolvido com o Senhor Deus, você volta à vida normal. Você volta a caminhar, olhando para o Senhor. A confiança total no Senhor. Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eu quero levar vocês para um lugar que é o meu refúgio. 6 dias depois, não sei se você lembra aqui na sequência, no capítulo anterior, no versículo 16, lembra quando Pedro disse para ele, de modo nenhum te acontecerá isto. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, porque cogita só das coisas que são dos homens. Então, passados 6 dias depois, quero levá-los para onde que eu tenho a convicção, a certeza, com quem que eu falo, para que vocês também tenham intimidade com ele. E aí ele sobe o monte, aqui no versículo 1, e leva com ele Pedro, Tiago e João. E aí eles ficam em pânico no bom sentido, né? Versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Você imagina, você num monte, falando com seu pai, e o aspecto de Jesus se transforma totalmente. Meu, que mundo é esse? Que intimidade é essa? Para ser mais honesto aqui, que loucura! Pedro, você viu isso? Ou seja, era um hábito que o Senhor Jesus tinha com seu pai. E além disso, versículo 3, e eis que lhes apareceram ainda Moisés e Elias falando com eles. Gente do céu, então eles morreram ou não morreram? Não, gente. Quem crê no Senhor Jesus passa da morte para a vida. É outro reino, é outra realidade. A intimidade é tão grande que Pedro fala assim, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Não quero descer mais para esse mundo. E este é o impacto que deve criar na nova criatura. Está tão bom na presença do Senhor aqui no meu quarto que eu não quero me envolver com esse mundo. Eu quero Ele. Eu quero intimidade com Ele. Aqui tudo se resolve, aqui tudo se tem alívio, aqui tudo encontra sossego, direção. Eu não quero descer. Pois eles não queriam mesmo mais,
eles tinham que descer e continuar a caminhada. Lucas capítulo 6, versículo 12, eu estou aqui rápido agora para nós vencermos essa jornada aí. Lucas 6, 12. Isso aqui é lindo também, gente. Temos falado isso em vários encontros já, mas tomada de decisão, eu preciso do Senhor. Jesus precisava tomar decisão, eu preciso escolher os discípulos, e um é pior que o outro, o que eu faço, Senhor? Um diz que não vai acontecer nada comigo, o outro diz é difícil o relacionamento, o outro, Senhor, eu preciso confirmar com o Senhor, são esse povo mesmo? E aí ele passa a noite, capítulo 6, verso 12, E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui é lógico que eu estou apenas citando um versículo, mas aqui é a escolha dos apóstolos. Eu preciso escolher. Senhor, o Senhor tem certeza que Judas é um deles? Sim, filho. É ele que vai fazer o serviço. O Senhor tem certeza, Senhor? Você vai passar por tudo isso. Ou seja, esse grau de intimidade com o Senhor Jesus, ele nos mostra, todos nós podemos ter com o Senhor Deus. Moisés, sobe porque eu já estou aqui te esperando. Luiz, sobe porque eu já estou aqui te esperando. Gorete, sobe, eu já estou aqui no quarto esperando. Está aflito, está ansioso, está com angústia, sobe aqui, vamos resolver isso. Talvez demore um pouco mais, mas a alegria vai ter tão grande que eu não quero descer, eu quero ficar com o Senhor, né? É algo sobrenatural. São 3 versículos apenas e eu vou falar bem rapidinho. Marcos 1:35. Eu estou falando disso por causa do Senhor Jesus Cristo, a intimidade que Ele tem com o Pai, e essa intimidade que Ele quer que nós tenhamos com o seu Pai. Lucas 1:35, Marcos 1:35, é um momento de caminhada de Jesus, os discípulos estão querendo que Ele permaneça ali, tem muita coisa, Ele está na dúvida, Ele levanta de madrugada, Ele vai falar com o Pai dá uma direção. Por que eu quero fazer a leitura desse texto? É porque às vezes você está numa correria tão grande que você não tem tempo. Você já levanta levando os guri para a escola, tudo atropelado. Você não tem tempo. Então, de madrugada, o texto em algumas versões diz ainda escuro. Marcos 1:35. E, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Não quero ninguém. Mãe que é mãe que é mãe de bebê, de criança nova, eu quero um minuto de sossego. Então, às vezes, esse 1 minuto é no quarto, ou então é no banheiro, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir. E às vezes a criança grita de longe ainda, mãe! O Senhor Jesus, em determinados momentos, eu não quero ninguém, eu quero ficar só com Ele. A direção eu preciso dele. Então ele ia para um lugar deserto, logo em seguida, lógico, no 36 já vem, escuta, o que você está fazendo aí? O pessoal te busca, estão atrás de você. É assim, os discípulos eram assim, né? E nós temos aqui, só lembrando, porque senão nós gastaríamos muito tempo, Mateus 26, 36, estão lembrados? Jesus vai de fato à cruz. Ele vai para onde? No jardim do Getsêmani, e ele chama de novo. Agora eu preciso conversar com o Pai, um assunto sério. E aí ele chama esses 3 novamente para orar. E esses 3 estão cansados. E ele ora, Pai, se for possível de mim, passa esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, você e eu temos que tomar decisões, às vezes, que é totalmente contra a minha vontade. Mas o Senhor Jesus nos mostra o seguinte: a melhor vontade continua sendo do nosso Pai.
Tanto é que isso Paulo aprende também e ele vai dizer lá na frente, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu pedi para ele tirar o espinho, ele não tirou e ele disse para mim o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você ficar muito forte, Paulo, você vai crescer. Então você vai ficar aqui, porque a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Jesus nos ensina isso. E o último texto, Lucas 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Quem quer que o céu se abre para você? Orando ele, o céu se abriu. É muito lindo, é muito rico isso aqui, né? Deus quer revelar tudo a nós. Tem um texto lindo, gente, que eu não vou deixar de falar, porque me veio agora no coração. Salmo 103. Olha que riqueza isso aqui, gente. Salmo 103. Esse é o Salmo da Lauda. Nunca mais, Lauda, lembro desse Salmo sem lembrar da Lauda. Salmo 103. Olha o versículo 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quem teve o privilégio de saber o caminho do Senhor? Moisés. E o povo? O povo ia caminhando e vendo os feitos que Deus fazia, mas tudo isso era revelado a Moisés. Intimidade, comunhão, céus abertos. O Senhor tem os céus abertos quando você entra na intimidade com Ele. Eu quero o Senhor. Trouxe isso para nós refletirmos. Conhecer o Senhor na profundidade não é tanto ler, você pode ler a Bíblia, é necessário, é importante, a Escritura é fundamental no seu dia a dia, mas depois que você tem o conhecimento das Escrituras, Ele fala claramente: entra no teu quarto, fecha a porta, eu quero conversar com você, quero ter intimidade com você, e aí o céu vai se abrir. É gigantesco, gente. Paulo chega a dizer assim: olha, eu conheço um homem, não sei, no espírito, fora. O fato é que ele foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que Deus não lhe deu o direito de falar para nós. Ficou com ele, ele viu. João, na ilha de Pátimos, Deus o chamou para o céu para mostrar a Nova Jerusalém. Nós temos a percepção pela Escritura. João viu a Nova Jerusalém. Entra aqui. Isso está no capítulo 4 de Apocalipse. Entra aqui. Ele sobe. Eu quero que essa comunidade seja despertada pelo Senhor a querer o Senhor. Ter intimidade com o Senhor. Não conhecer Deus de ouvir falar, mas ter intimidade com o Senhor. Amém? Que bom, venci. Queridos, eu queria que eu e o Glaucio, nós temos a planilha de tudo que está sendo feito, do que ainda tem a ser feito, valores que ainda tem para ser pago. Às vezes eu me sinto sozinho, que ninguém me pergunta, ninguém parece que não quer saber. Os valores, está tendo, não está tendo, como que é isso, enfim, estejam à vontade, todos os detalhes, tem planilha que está sendo gasto, e ainda aquelas coisas que surgiram como imprevistos, que precisam ser feitas,
Então fique à vontade para que você tenha o conhecimento também, ok? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui como igreja, a tua noiva. Somos teus porque o Senhor nos comprou por bom preço, preço de sangue. O Senhor permitiu Jesus ir à cruz, nos atrair, matar o nosso velho homem e nos dar uma nova vida na ressurreição. Somos teus filhos por graça. Agora, como filhos, Senhor, eu quero despertar, Senhor, a noiva, a tua igreja, a também querer os céus abertos, conhecer o Senhor na intimidade, beber água limpa, ter visões do Senhor, ter direção, encontrar consolo diante de situações, ouvir notícias, mas ao invés de comentar notícias, jejuar, orar, pedir direção. Muitas situações aos nossos olhos é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor usou homens no passado e quer usar homens e mulheres hoje para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu quero pedir por graça e misericórdia que o teu Santo Espírito venha tocar os nossos corações e nos despertar. Cada um. O Senhor já desceu um monte e o Senhor chama, sobe Moisés. O Senhor já nos deu o recado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala o que incomoda e eu vou te responder. Desperta-nos a estar na intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.